Eu disse que você pode levar o zero se você fugir ao tema. E você também pode levar o zero se não fizer, se não desenvolver um texto dissertativo argumentativo. E eu estava falando de tese, eu parei tudo e agora vem aqui comigo. Gênero dissertativo argumentativo. Eu tenho certeza absoluta que para se chegar a um vestibular, você já domina o gênero. Mas eu quero pensar aqui que tem os que estão começando agora, estão se preparando, têm um objetivo lá na frente e ainda tem dúvida, e não tem problema ter dúvida. Não tem problema nenhum. Se você não desenvolve o texto dissertativo, a estrutura do texto dissertativo argumentativo, também é zero. E é aí que eu relaciono a palavra tese. Por quê? Porque no texto dissertativo argumentativo, você vai defender um ponto de vista sobre um determinado assunto, uma determinada questão, fazendo uso de argumentos consistentes que comprovem o quê? A sua tese. Por isso que eu dei aquela paradinha ali na tese. Você tem um tema, desafios para combater o feminicídio no Brasil. Você tem um tema. É necessário, é essencial que você desenvolva a sua redação sobre esse tema, porque se fugir, zero. Tranquilo? Maravilha. Pois bem, em qual gênero? Dissertativo argumentativo. Você desenvolverá uma tese. Essa tese é o seu ponto de vista sobre a questão em destaque. Vamos lembrar aqui que todas as provas do Enem, elas vão trabalhar com temáticas de relevância nacional, que vão demonstrar, né, de discussão, que são importantes, que devem ser debatidas, conhecidas, trazer à tona, como foi agora de 2000 e o final agora de 2021, sobre a questão da invisibilidade dos que não têm registro de nascimento, são temas que merecem discussão. Quando você recebe o tema, você tem que fazer um posicionamento. É a sua tese. Essa tese, ela deverá vir acompanhada de argumentos que vão fundamentar o que você defende. O texto dissertativo argumentativo, ele tem algumas particularidades. Você vai usar impessoalidade o tempo todo, vai fazer uso de terceira pessoa pronominal e verbal. Por quê? Ora, você tem que demonstrar à banca que aquilo que você está falando é uma opinião geral, mesmo sendo a sua. Então, nesse tipo de gênero, você não faz uso de primeira pessoa. Quem estuda esse gênero já sabe que não pode usar primeira pessoa pronominal e verbal, porque a terceira, ela traz credibilidade. É como se aquilo que você está defendendo fosse uma ideia de todos. Por isso, o uso verifica-se, sabe-se, necessita-se, sempre terceira pessoa. E aquilo que você defende, você tem que fundamentar com argumentos que sejam consistentes, de credibilidades, legitimados, produtivos. E é nesse momento que você demonstra que está articulado, que estudou, que aquilo que você está ali apontando como problemas da situação não é só você que diz. Então, a tese é o ponto de vista, é a base da estrutura dissertativa argumentativa. Você faz uma tese, o problema ocorre em virtude de e de.
Maravilha, o que nós chamamos de tese explícita. E, na sequência, com toda a impessoalidade, porque eu já falei, se o corretor perceber que você não desenvolveu essa estrutura, sua nota vai ao zero. Então, em todos os parágrafos, deixar de forma clara e evidente que você domina. Colocou a tese, no momento de defender os seus argumentos, você está fazendo isso daí com consistência, com exemplos, com justificativa, mostrando que o seu ponto de vista é pautado também em outros especialistas. Deu para entender? Texto dissertativo argumentativo é um momento que você defende um ponto de vista. Seu ponto de vista é a tese.